Os novos membros dos Vingadores já estão entre nós. Vazou direto de uma feira de exposição fechada na China a formação oficial do novo grupo. E esqueça aquela ideia de um grupo perfeito. A Marvel misturou os deuses do multiverso com a equipe tática e letal dos Thunderbolts. Confere aí! Steve Rogers. Esse aqui dispensa apresentações, né? O nosso ex-Capitão América está confirmadíssimo no novo time dos Vingadores, mas dessa vez a história é diferente. Isso porque ele não é mais o Capitão América, ele é apenas Steve Rogers. Os poderes dele são bastante úteis para o grupo. Steve tem força, resistência e velocidade muito acima do normal. Ele consegue erguer mais de 500 quilos no supino, lutar por horas sem se cansar e correr cerca de 48 km por hora. Seus reflexos também são muito impressionantes, permitindo desviar de balas e golpes com facilidade. Além disso, seu metabolismo é extremamente eficiente, curando ferimentos mais rápido e tornando Steve praticamente imune a doenças, drogas e venenos terrestres. Ele ganhou tudo isso quando tomou aquele famoso soro do super soldado, e por isso viveu por anos como Capitão América, até passar o escudo para o Sam Wilson. O escudo pode não ser mais dele, mas uma arma bem conhecida por todo mundo será. Steve Rogers deve ser o portador do Mjolnir mais uma vez. Segundo fontes, ele usará o mesmo martelo que Hela quebrou e que depois a poderosa Thor consertou. Outra novidade é que agora o Steve é pai. Vimos em um dos teasers do filme que ele pega e tiver o seu final feliz, e o fruto desse tempo juntos é esse bebê que aparece no trailer. Nada mais oficial foi revelado para a gente, então fechamos essa descrição desse grande membro dos Vingadores. Thor. O deus do trovão não podia ficar de fora desse time, né? E agora, assim como Steve Rogers, ele também é pai. Em Thor, Amor e Trovão, ele adotou a garota chamada Amor, que era a filha do Gorr, que foi trazida de volta à vida pela entidade cósmica Eternidade após a morte do pai. Os poderes do Thor já foram muito explorados no cinema. Ele possui uma força e uma resistência absurdas, consegue voar, normalmente aí usando seu martelo ou rompe-tormentas, e tem controle total sobre os elementos, podendo invocar tempestades, furacões e raios com as próprias mãos ou através de suas armas. Como vimos nos filmes mais recentes, Thor deve continuar sendo o portador do rompe-tormentas, a arma que ficou famosa por matar Thanos e que foi forjada pelo anão Eitri em Vingadores Guerra Infinita. O teaser do Thor também foi bem inquietante. Nele, vemos o herói pedindo ao pai de todos, o Odin, que o deixe viver só mais uma batalha para poder criar sua filha. É a primeira vez que vemos o Thor realmente com medo de uma luta e mostrando um lado tão vulnerável. Loki! A adição mais interessante da nova formação dos Vingadores é o Loki. Isso porque ele foi o grande vilão que fez a equipe se reunir pela primeira vez lá em 2012. Mas é claro, muita coisa mudou desde então, e a redenção do personagem foi enorme. Na série Loki, vimos ele se apaixonar pela Sylvie, que é uma de suas variantes. Juntos, eles derrotam aquele que permanece, que era uma variante do Kang que controlava tudo o que acontecia no multiverso. Inclusive, se esse papo parece meio confuso, primeiro você precisa entender como funciona o multiverso da Marvel. A gente já fez um vídeo explicando tudo isso, então vou deixar ele aqui no card. Depois de derrotar aquele que permanece, Loki assume o lugar dele e se torna o deus das histórias, passando a sustentar e controlar todas as linhas do tempo do multiverso. Os poderes originais dele incluem feitiçaria, ilusionismo, metamorfose, telecinese e telepatia. Mas agora Loki também é capaz de manipular o tempo e o espaço, se tornando um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel. Tudo indica que Loki será um dos principais alvos do Doutor Destino. Afinal, se o objetivo é controlar ou salvar o multiverso, primeiro é preciso chegar até quem mantém todas as linhas do tempo em equilíbrio. Capitão América! Agora chegamos ao Capitão América oficial, Sam Wilson. Na série Falcão e o Soldado Invernal, e também esse é o primeiro filme solo, Capitão América Admirável Mundo Novo, acompanhamos toda a jornada do personagem para assumir o escudo. Ser um Capitão América negro fez com que Sam enfrentasse preconceito, desconfiança e uma enorme pressão para provar que era digno do legado de Steve Rogers. Depois de vencer todos esses obstáculos, ele finalmente conquista o respeito que merece e agora lidera os Vingadores na batalha pelo multiverso. Apesar de ser o Capitão América, Sam não possui o soro do super soldado. Em vez disso, ele compensa essa diferença com treinamento, estratégia e muita tecnologia de Wakanda.
Para voar, ele utiliza o exoesqueleto Exo-7 Falcão, que em sua versão mais recente é feito inteiramente de vibrânio. Além de permitir voo em alta velocidade e manobras aéreas impressionantes, suas asas também podem ser usadas tanto para defesa quanto para ataque, funcionando como um escudo ou até mesmo como lâminas. No combate corpo a corpo, Sam é um mestre em artes marciais e domina completamente o uso do escudo de vibrânio, conseguindo arremessá-lo e fazê-lo ricochetear para atingir vários inimigos. Somando isso ao seu treinamento militar, ele se torna um combatente extremamente ágil e estratégico. E não subestime esse cara! Além de ser um excelente apoio aéreo, Sam já provou que consegue aguentar a força bruta do Hulk vermelho. Atualmente, ele também iniciou uma disputa pelo nome dos Vingadores, já que a equipe Thunderbolts passou a se apresentar como os Novos Vingadores, justamente enquanto o próprio Sam montava sua equipe. Falcão. Joaquim Torres, um jovem militar e grande admirador do Sam Wilson, se tornou o novo Falcão durante os eventos de Capitão América Admirável Mundo Novo. No filme, ele luta ao lado do novo Capitão América na Batalha da Ilha Celestial. Joaquim herdou as asas Exo-7 Falcão, que antes pertenciam a Sam, mas sua versão não é feita de vibrânio. Além disso, ele conta com todo o seu treinamento militar e tático. Na prática, o Joaquim ocupa o mesmo papel que Sam teve ao lado de Steve Rogers, o de parceiro de confiança e principal apoio em campo. Ainda não tivemos muitas informações sobre o personagem, já que ele apareceu pouco no UCM. Mesmo assim, vimos que suas asas foram seriamente danificadas por John Walker e que ele também ficou gravemente ferido durante a batalha na Ilha Celestial. A última vez que vimos Joaquim, ele estava se recuperando dos ferimentos e ajudando Sam Wilson a montar a nova equipe dos Vingadores. Homem-Formiga. Esse aqui é mais um nome das antigas que volta a fazer parte do time, e por sinal, é um dos Vingadores que mais ama fazer parte da equipe. Scott Lang até lançou um livro contando com as próprias palavras como foi a batalha contra Thanos e tudo o que viveu ao lado dos Vingadores. Scott tira seus poderes do traje do Homem-Formiga e principalmente das partículas PIM. Com elas, ele consegue alterar o próprio tamanho, podendo ficar gigante ou até menor que um átomo. Mas o traje vai muito além disso. Mesmo do tamanho de uma formiga, Scott mantém a força de um homem adulto, o que faz com que seus golpes tenham um impacto enorme. Além disso, ele ganha muita agilidade, consegue se infiltrar em praticamente qualquer lugar e ainda pode controlar colônias de formigas com a ajuda do seu capacete. O arco do personagem está praticamente completo. Em seu terceiro filme, Scott acaba preso no Reino Quântico e, ao lado de sua família, enfrenta Kang, o Conquistador. Depois de derrotar o vilão, eles libertam os habitantes daquele reino e impedem que Kang coloque seus planos em prática. Scott também é, aparentemente, o único Vingador com experiência direta contra uma variante do Kang. Por causa dos acontecimentos de Quantumania, ele sabe que existem outras variantes do vilão espalhadas pelo multiverso. Então, se essa história continuar sendo desenvolvida, o Homem-Formiga pode acabar tendo um papel muito importante nessa nova formação dos Vingadores. Além disso, Scott quase nunca luta sozinho. Ele costuma contar com a ajuda da Vespa, que é a Hope Van Dyne, e também de sua filha, Cassie Lang, que recentemente ganhou o próprio traje de heroína. Nenhuma das duas foi confirmada na equipe, mas é difícil falar do Scott sem lembrar delas. Shang-Chi. Novíssimo membro dos Vingadores, Shang-Chi é um dos maiores especialistas em artes marciais que já vimos na Marvel. Filho do Mandarim, ele agora também é portador dos 10 Anéis. Além de ser um mestre em combate corpo a corpo, os 10 Anéis ampliam enormemente suas habilidades. Com eles, Shang-Chi ganha força, velocidade e resistência sobre-humanas, além de poder lançar poderosas rajadas de energia, criar ondas de impacto e usar os anéis tanto para atacar quanto para defender. Eles também permitem que ele realize saltos gigantescos e movimentos praticamente impossíveis para um ser humano comum. Em seu filme solo, acompanhamos toda a sua história com o pai e a jornada que o levou a herdar os 10 Anéis. Também vimos o início do treinamento de Kate, sua amiga, que acabou se tornando uma arqueira em Talu, a vila secreta onde sua mãe nasceu. Durante a batalha final, Shang-Chi chegou a lutar ao lado da Grande Protetora, o dragão guardião de Talu. Ainda não sabemos se ele será capaz de invocar essa criatura em futuras batalhas, o que, convenhamos, seria incrível de ver contra o Doutor Destino. Mas, mesmo sem essa ajuda, os 10 Anéis já fazem dele um dos integrantes mais poderosos da equipe. Nos Vingadores, Shang-Chi deve assumir o papel de especialista em combate corpo a corpo, unindo sua técnica impecável ao enorme poder concedido pelos 10 Anéis.
Além disso, ele ainda pode contar com o apoio dos guerreiros de Talu e também da Organização dos Dez Anéis, que agora é comandada por sua irmã Xianlin. Caso essas forças entrem na batalha, Shang-Chi pode acabar levando um verdadeiro exército para enfrentar o Doutor Destino. Bucky Barnes volta mais uma vez para o time dos Vingadores. O antigo Soldado Invernal agora está completamente redimido dos crimes que cometeu enquanto era controlado pela Hydra, e atualmente também tem influência na política. Recentemente descobrimos que ele se tornou um congressista nos Estados Unidos. Seus poderes vêm do soro do super soldado, que lhe garante força, velocidade, agilidade, resistência e reflexos sobre-humanos. Além disso, Bucky possui um braço de vibrânio extremamente resistente, capaz de suportar impactos enormes, disparar rajadas eletromagnéticas e até ser controlado remotamente. Como se isso não bastasse, ele também é um dos maiores especialistas da Marvel em combate corpo a corpo, armas de fogo, facas, espionagem e infiltração. A última vez que vimos Bucky foi em Thunderbolts, onde ele se tornou um dos membros mais importantes da equipe e ajudou a derrotar o vilão vazio. Ele também estava presente quando a nave do Quarteto Fantástico surgiu rasgando o espaço e entrou na atmosfera da Terra. Além disso, em Falcão e o Soldado Invernal, acompanhamos de perto a amizade dele com Sam Wilson, que deve ganhar um novo capítulo nos próximos filmes. Os dois passaram de parceiros improváveis para grandes amigos e agora voltam a lutar lado a lado na nova formação dos Vingadores. E Helena, a irmã de Natasha Romanoff, agora se torna sua principal sucessora. Depois de ajudar a destruir a Sala Vermelha e mais recentemente assumir um papel de liderança entre os Thunderbolts na luta contra o Vazio, e Helena está pronta para ganhar ainda mais destaque em Vingadores Doutor Destino. Assim como Natasha, Helena passou pelo treinamento das Viúvas Negras. Ela possui um condicionamento físico excepcional, com agilidade, flexibilidade e reflexos dignos de uma atleta olímpica. Além disso, é uma mestra em combate corpo a corpo, tem grande habilidade com armas de fogo e armas brancas e também é especialista em espionagem, infiltração, disfarces e operações secretas. Dentro dos Vingadores, Helena deve ocupar um papel muito parecido com o que Natasha tinha na equipe, sendo uma das principais estrategistas e uma das vozes mais racionais do grupo. A grande diferença entre as duas está na personalidade. Enquanto Natasha costumava esconder os próprios sentimentos e agir de forma mais fria, Helena demonstra muito mais suas emoções, o que a torna uma personagem bem diferente da irmã, mesmo compartilhando as mesmas habilidades. E tudo indica que a Marvel tem grandes planos para ela. Helena já apareceu em diversos projetos do UCM e deve continuar ganhando bastante espaço nos próximos filmes. Então, pode se preparar, porque provavelmente vamos ver essa personagem por muito tempo ainda. John Walker. Ele foi a escolha do governo americano para suceder Steve Rogers como Capitão América, mas, como sabemos, não deu nada certo. Em um momento decisivo, John perdeu o controle e matou um homem em plena luz do dia, manchando o escudo de sangue diante do mundo inteiro. Depois disso, perdeu o título de Capitão América, caiu em desgraça perante a opinião pública e acabou assumindo a identidade de agente americano, entrando mais tarde para os Thunderbolts. John tomou o soro do super soldado, mas mesmo antes disso, já era um dos militares mais condecorados dos Estados Unidos. Com o soro, passou a possuir força, velocidade, agilidade, reflexos e resistência sobre-humanos, sendo capaz de erguer cerca de 10 toneladas de peso. Apesar de muitas vezes servir como alívio cômico por causa do seu jeito impulsivo e da forma como acaba se metendo em situações burras, John é um dos integrantes mais fortes da equipe quando o assunto é combate físico. E acima de tudo, ele ainda busca a redenção. Esse processo já começou quando, ao lado dos Thunderbolts, ajudou a derrotar o Vazio em Nova York, dando o primeiro passo para voltar a ser visto como um herói. A grande questão sobre ele é se ele vai finalmente ganhar alguma personalidade ou vai ficar sendo considerado um Capitão América fracassado. Guardião Vermelho. Agora chegamos ao membro mais simpático da equipe. Provavelmente, toda vez que ele aparecer, você vai rir ou se emocionar, não tem meio termo. Alexei Shostakov é basicamente a versão russa do Capitão América. Ele recebeu uma versão do soro do super soldado, que garantiu a ele força, agilidade, velocidade, resistência e reflexos sobre-humanos. Além disso, antes mesmo de receber o soro, Alexei já era um militar extremamente treinado e condecorado.
O Guardião Vermelho é uma das figuras paternas mais importantes na vida de Natasha e Helena. Mesmo não sendo o pai biológico das duas, ele cuidou delas durante uma missão de infiltração quando ainda eram crianças, criando um vínculo que permaneceu para sempre. Até os eventos de Thunderbolts, Alexei estava vivendo uma fase difícil, isolado em casa e sentindo que o mundo havia esquecido dele. Ele sentia falta dos seus dias de glória e do reconhecimento como herói, algo que começou a mudar quando Yelena o trouxe de volta para a ação ao colocá-lo na equipe dos Thunderbolts. Inclusive, a relação entre os dois é uma das partes mais emocionantes do filme. Nos Vingadores, além de ser o grande abraço forte da equipe, Alexei também deve carregar o desejo de provar novamente seu valor e fazer o mundo voltar a enxergá-lo como um verdadeiro herói. E claro, falando do elefante na sala, é muito provável que ele e Helena acabem encontrando uma variante de Natasha através do multiverso. Se isso realmente acontecer, podemos ter uma das cenas mais emocionantes desse novo filme. Bom, o vazamento foi somente até aqui. É muito provável que ainda tenhamos outros nomes entrando nessa equipe. Afinal, faltam personagens importantes como o Doutor Estranho, Capitã Marvel, Visão, que está desaparecido por aí em sua nova versão, o Visão Branco. Tem também a Pantera Negra Shuri e até mesmo o Namor. Era esperado que todos esses se juntassem à equipe. Você acha que eles ainda têm alguma chance? E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!